Fala galera, tudo bem? Olá, clientes, tudo bom? Então, gente, saiu hoje a MP 927, né? Com algumas considerações aí em relação à área trabalhista novamente. Eu sei que você já deve ter recebido, enfim, né? É muito material, muita informação que vem, mas a gente não quis soltar simplesmente ela aí para vocês, né? A gente preferiu dar uma analisada melhor e trazer alguns comentários, né, e deixar algumas situações aí para que vocês realmente possam estar pensando e estar trazendo também para a gente, para que a gente possa estar contribuindo com vocês aí de repente buscando uma saída que seja menos onerosa. Tá? Então a Tati vai passar para vocês agora os principais pontos dessa MP, tá? Para que vocês tenham esse conhecimento, né? E a gente vai ficando à disposição de vocês à medida que vocês analisarem os seus casos para tomar as ações concretas aí. Tá, pessoal, então falando um pouquinho, tá? Também saiu a questão do teletrabalho, que é o home office, né? Então, nessa medida, ela está considerando que o teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho à distância, a prestação de serviço, preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias, informação e comunicação, que por sua natureza não configure trabalho externo. Tá, então aqui no caso, o que está falando desse teletrabalho, que antes ele falava que tinha que fazer uma alteração no regime, né, do contrato, então aqui ele dá a opção que fica a critério alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, né, e então nesse caso aqui, ele dispensa o registro prévio da alteração do contrato individual de trabalho. Então, ele pode ser feito através de um acordo simples, tá? Direto com os empregados, ou coletivo ou individual, né? Então, nesse caso, pode ser feito um acordo que foi combinado, que ele vai trabalhar dessa forma, home office e tal, e faz a assinatura ali do pessoal, né? Todo mundo assina concordando. Isso, inclusive na verdade a gente já tinha recomendado essa situação para alguns clientes que nos questionaram, né? Até porque na versão anterior ele realmente falava nessa mudança do contrato, né? Mas a gente recomendou nesse primeiro momento fazer um acordo por escrito, uma declaração simples, né? Para não ter toda essa burocracia da mudança do contrato. E agora essa alteração da MP, justo ela vem consolidar essa situação. E também está falando aqui sobre a antecipação de férias individuais, né? Então, durante nesse estado de calamidade pública, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, né? Com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. Tá? Então aqui as considerações que eles fazem, né? Não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias, então no mínimo tem que ser de 5 dias essas férias, né? Elas poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo, elas relativas, não tenha transcorrido. O que acontece? Antes, né, dizia que não, você não poderia dar férias para quem ainda não tinha o período aquisitivo completo. Então, nesse caso, eu não tenho um ano de empresa ainda, não teria minhas férias, né, já concedidas, eu posso estar antecipando essas férias, tá? Também aqui, adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar antecipação de períodos futuros de férias mediante o acordo individual escrito. Então, nesse caso, gente, tudo que for, né, tá sendo feito, tudo vai ser assim, através de acordo. É um acordo tanto individual ou coletivo com os empregados, tudo por escrito. Foi acordado nesse momento, né, nesse período que está acontecendo isso, tal coisa. E aí onde que todo mundo está assinando ciente do que foi acordado entre si, tá? Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco, né? No caso, as pessoas acima de 60 anos, ou que tem toda aquela especificação ali, eles serão priorizados para o gozo de férias individuais ou coletivas,
Para as férias concedidas durante esse estado de calamidade pública, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina. Então aqui também está sendo colocado que esse 1/3 de férias, né, dessa antecipação das férias através desse estado de calamidade, ele poderá ser pago, esse 1/3, juntamente com a gratificação natalina. Então, né, lá no dia, quando é pago o 13º, você pode estar pagando também esse 1/3 que está gerando agora, tá? O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável prazo a que se refere o caput. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se o empregado não concordar de receber esse 1/3 lá junto com o 13º, aí vai ser questão de acordo, né? Então, vai ter que ter o acordo para ser consolidado essa questão, tá? Também tem a questão do pagamento da remuneração das férias concedidas nesse período, né, no estado de calamidade. Aqui no caso também está colocando que esse pagamento das férias em si, que ela você antecipa, faz o adiantamento das férias, né, e depois desconta lá na folha, ele poderá ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente que ele pegou as férias, o pagamento desses dias de férias. Então, quer dizer o quê? Que ele vai receber o pagamento cheio, lá, o salário dele. Por quê? Porque você não vai estar antecipando as férias. 1/3 você vai estar pagando lá no final do ano, junto com o 13º, né? E ele vai estar gozando, assinando que ele já pegou essas férias e tudo mais, só que ela vai ser paga dessa forma, né? Ela vai ser paga junto com o salário, então o salário cheio, e 1/3, que é o a mais que ele vai estar recebendo, ele vai receber lá no final do ano, tá? E na hipótese, e daí na questão de rescisão nesse meio tempo, né, o que vai acontecer? Lógico que é como o 13º, você vai ter que pagar aquele 1/3 que estava prolongado lá pra frente, vai pagar tudo daí na rescisão para finalizar, encerrar essa situação com o funcionário, certo? É isso, né, Cristiano? Isso, a gente vai dar uma continuidade aí na parte 2, tá? A gente volta daqui a pouquinho, falando do restante da MP, tá? Na sequência a gente já está colocando aí a parte 2.